Olá, queridos, tudo bem? Alunos da segunda série do ensino médio. Essa semana nós vamos preparar esse vídeo com o intuito de revisar aqueles pontos mais importantes do conteúdo de vocês. Então, o meu objetivo essa semana não é trabalhar a urbanização com todos os seus detalhes e sua complexidade, mas relembrar os pontos chaves e que possivelmente serão cobrados na avaliação da semana que vem. Então, preste bastante atenção, que deve ajudar bastante você. Lembrando que o conteúdo na íntegra, completo, ele está aí disponibilizado no Google Sala de Aula, em várias videoaulas, e também você encontra esse conteúdo no seu livro didático, lá nas unidades 6, 7, 8, 6, 7, 8, que são as unidades que vão tratar da urbanização como um todo, né, geral. Aí depois, na próxima unidade, você vai encontrar a urbanização no Brasil. E por último, agora o último capítulo estudado, os problemas, os desafios urbanos encontrados, né, principalmente no Brasil. Então, esse é o conteúdo inteiro e entre essa demanda maior, né, nós pegamos os pontos chaves, aqueles que serão fundamentais, né, para você na hora da avaliação e no conhecimento como um todo, né. Vamos lá então. Iniciando aqui, esse gráfico, ele mostra uma situação bastante particular do Brasil, né, que é essa mudança no padrão populacional. Então aqui, até a década de 60, você tem uma grande maioria, né, de pessoas morando na área rural, no campo, e uma parte menor, ou uma quantidade, uma parcela menor da população morando em cidades. A partir aí do início, né, dos anos 60, você tem uma nítida mudança radical, né? Então você tem um aumento, né, grande da população urbana e você tem uma queda, uma diminuição enorme da população rural. Então isso mostra que foi aí nos anos 60 que o Brasil então tomou esse rumo, né, de ter então uma maior parte da população vivendo em áreas urbanas que em áreas rurais. E aí você vai me perguntar, né, Lidiana, mas por quê? O que aconteceu, né? Na verdade, a resposta ela não é única, né? Como em vários outros casos, né, de fenômenos geográficos, né? Normalmente eles não se devem a um único fator, mas ao somatório de uma série de situações. Então, no caso, né, desse momento histórico do Brasil, você tem aí um crescimento, né, industrial, né, muito grande. Isso é muito comum no mundo inteiro, né? A relação entre industrialização e urbanização, ela é muito estreita, muito grande, né? Então é como se os dois fenômenos eles tivessem uma influência tanto da urbanização para a industrialização como vice-versa. Então existe aí, tanto que normalmente quando a gente trabalha urbanização, a gente trabalha também industrialização, porque eles se complementam, né? Você vai ter um entendimento mais amplo se estudar os dois fenômenos, né, ali num mesmo momento. Então, o Brasil aí, a partir da década de 60, começa a ter vários investimentos, vários incentivos, a abertura para empresas aí multinacionais, né? O capital estrangeiro que chega ao Brasil, né? O aumento aí de grandes empresas, né? A questão das hidrelétricas, né, investimento então em geração de energia. Você tem a questão da mineração, que é muito intensa aí a partir desses anos. Então, uma série de fatores, né, contribui aí com o aumento das áreas urbanas, porque a indústria, ela demanda aí, né, uma mão de obra intensa e ela atrai pessoas então para os centros urbanos e normalmente essas indústrias, né, elas se instalam em áreas
urbanas ou próximas às áreas urbanas, né? E além disso também, né, em relação ao meio rural, você tem algumas situações que fizeram com que houvesse esse fenômeno que a gente chama de êxodo rural, ou saída, expulsão, né, rural, que é a questão da mecanização, a chegada das máquinas, a questão da concentração fundiária, que passou a ser cada vez maior, né? A questão da falta mesmo de infraestrutura, da qualidade de vida no meio rural, que sempre foi mais precário. Então, uma série de situações aí levaram muitas pessoas a serem atraídas pelas áreas rurais e, em contrapartida, convidadas a deixarem as áreas rurais, né? Então, você tem essa mudança aqui no Brasil, e essa mudança, ela não é peculiar do Brasil. Na verdade, ela acontece em quase todos os países do mundo. No caso da Europa, aconteceu muito antes da década de 60, pelo desenvolvimento, pelo contexto econômico, que na Europa é diferente do Brasil. Continuando, né? Essa imagem aqui, ela mostra um pouco, né, a importância, a ligação da industrialização com a urbanização. Então, a industrialização, né, por um lado, né, nas cidades você tem então um aumento de ofertas de emprego, é um tipo de emprego que oferece, né, e principalmente lá na década de 60, ofereceu uma condição de maior estabilidade, né, de ter uma renda fixa, né, então isso atraiu muitas pessoas. Além disso, você tem aí essa melhora da infraestrutura, que na verdade é uma consequência desses empregos, né? Então a situação, a qualidade de vida nas cidades passou a ser encarada como de melhor qualidade que no meio rural. Isso então causou o fator atração. Em contrapartida, no meio rural, o que a industrialização causou? Uma repulsão. Por quê? Você tem a modernização agrícola, então o homem sendo substituído, né, pelas máquinas, você tem uma concentração de terras cada vez maior e automaticamente a diminuição da oferta de trabalho, né? O uso também de tecnologias, o conhecimento técnico que passou a ser cada vez maior, isso tudo também fez com que quem não tivesse preparado para lidar com essa técnica, né, muitas vezes não servisse mais de mão de obra para esse meio. E aí isso tudo causou o quê? Uma migração que a gente chama de campo-cidade, ou seja, a saída de pessoas do campo em direção à cidade. De maneira muito comum, a gente também chama esse processo de êxodo rural. Êxodo significa saída, né? Então, saída do meio rural de uma parcela grande da população. Então, a urbanização, ela causou esse aumento da população das cidades em relação ao campo, né? Então, tem uma relação muito direta esses dois processos. Essas duas imagens aqui, né, para lembrar vocês, né, alguns dos desafios, né? Na verdade, o meio rural e o meio urbano, todos dois apresentam desafios muito grandes, né? Mas nessa revisão nós vamos focar em alguns desses desafios. Então, o êxodo rural, a saída de um contingente grande de pessoas do meio rural em direção às cidades, causou alguns impactos. Como esse crescimento ele foi muito rápido, as cidades elas não tiveram tempo de se planejar, de se organizar, né? O serviço público, né, nessa época, o planejamento público, né, ele também ainda era extremamente ineficiente, até hoje, né, mas era muito mais. Então, com a chegada de um grande número de pessoas em pouco tempo, você tem então a criação de áreas periféricas. O que significa periférico, né? Se você procurar no dicionário,
A palavra periferia quer dizer arredores, né? Ao redor. Então você tem uma área central, que nessa foto aqui seriam esses prédios, né? Que seria a área mais nobre, a área onde você tem maior circulação de capital, né? O centro econômico, onde vivem pessoas com poder aquisitivo maior. E essas pessoas que vão chegando, normalmente desprovidas de condições financeiras, acabam se instalando em áreas mais baratas, né? Por que mais baratas? Por terem menos infraestrutura, por não oferecerem uma qualidade de vida tão boa, não terem, por exemplo, a presença do Estado, segurança, não terem muitas vezes, né, em alguns casos nessa época, água encanada, esgoto, né? Então, esses desafios de infraestrutura fizeram com que essas áreas elas fossem povoadas, habitadas, né, pela classe trabalhadora ou por uma parcela dessa classe trabalhadora que não tinha muito acesso ao capital, né? Então muitas vezes vinham para a cidade para vender a sua força de trabalho ao dono do capital, né? Ao capitalista, ao dono da indústria, ao dono do comércio, né? Então se formaram essas áreas periféricas. Lembrando para você que a periferia, dependendo da região, ela pode receber outros nomes, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro é muito comum a palavra favela, né? Em outros estados é comum o uso da palavra comunidade, né? Eu moro na comunidade. Em outros lugares, né, as pessoas usam morro, né? Dependendo da localização, eu moro no morro, né? Mas muitas vezes esses nomes, eles são carregados de um certo preconceito também, né? Por isso que a gente precisa ter um pouco de cuidado em como vai chamar essa área, né? Comunidade, favela, periferia. Nos Estados Unidos se chama gueto, né? Gueto. E então existem vários nomes para essa mesma questão aí. Essa imagem aqui mais de perto, né, é uma periferia também, né, uma área aí onde você não tem muito acesso, né, aos serviços, né, então muitas vezes são áreas precárias. Hoje é muito comum essas áreas serem dominadas pela violência, pelo tráfico de drogas, pela criminalidade. São os lugares também onde você tem ausência, né, de vários tipos de serviço, onde muitas vezes o Estado não chega, né? Então tem várias situações aí desafiadoras nessas áreas periféricas. E essa imagem aqui, né, que é uma imagem que também nos convida a refletir sobre essa situação, que é a questão da diferença social que existe nas áreas urbanas, né, que existem nas áreas urbanas. Essa foto aqui, ela é de 2003, então é uma foto antiga, mas ela nunca teve tão atual quanto agora, né? Talvez, possivelmente, vai continuar atual para o resto da vida. É uma foto que um jornalista chamado Tuca, ele tirou no aniversário de São Paulo e ele foi convidado a fazer imagens, né, pelo estado de São Paulo e mostrar, né, algumas situações, né, típicas de São Paulo. E aí ele tirou essa foto, né, ele era um jornalista aí da Folha de São Paulo, né, e tirou essa foto. Essa foto aqui, ela mostra, né, dentro de um mesmo espaço geográfico, né, a favela de Paraisópolis e do outro lado desse curioso muro, né, um grande condomínio, um condomínio de luxo num bairro chamado Morumbi. Então, essa localização Paraisópolis, Morumbi, mostra um pouco da diferença social que existe aí nos espaços. Essa daqui, ela mostra a questão de São Paulo, mas na verdade você encontra isso em várias cidades brasileiras, né? Não só em São Paulo. E observa que esse muro aqui
ele dá a ideia de dois espaços diferentes, né, totalmente separados, né, onde você vê aqui barracos, né, uma área extremamente pobre, né, desprovida de vários serviços, e do outro lado do muro aqui, né, um condomínio, então, onde você percebe que os apartamentos, eles têm piscinas na varanda, né, eles têm aqui quadra de tênis, uma área de lazer, né, com a piscina coletiva também, né, então observe que as cidades, a área urbana, ela mostrou de maneira ainda mais descarada aquilo que sempre existiu no mundo inteiro, que é a diferença social. Essa discrepância, né, que a gente também chama de segregação espacial, ela passou a ser muito nítida nas cidades e até hoje é. Então, um dos desafios, juntamente com, por exemplo, a violência, a questão do desemprego, a questão da mobilidade urbana, a questão do tráfico de drogas, da violência como um todo, né? Da poluição sonora, poluição visual, né? Poluição atmosférica. Além de todos esses desafios, um dos desafios das cidades também é essa separação, né, segregação muito cruel que existe entre quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro, né? Então as cidades, elas escandalizam de maneira muito assim nítida essa diferença que existe. E isso aqui é comum em vários lugares, né? Um exemplo, por exemplo, é Vitória, né? Você vai ali na Enseada do Suá, né? Você vai ali naquela, né, em Camburi, e você olha ali ao seu lado e você vê áreas ali extremamente periféricas, pobres, né? Então isso é comum nas mais variadas cidades. Aqui em Santa Leopoldina não é diferente também, né? Você tem as áreas centrais com casas com acabamento, bem estruturadas, e você tem as áreas mais periféricas, onde são comuns, né, casas, né, moradias com menos infraestrutura, acabamento, né, e outros tipos de serviço. Então, um dos desafios da cidade hoje é essa diferença muito nítida que existe econômica, né, escancarada aí. Então, sobre esses conteúdos aí ligados à urbanização, é importante você se atentar, é importante também você dar uma relida ali no capítulo 6, 7 e 8, que vão tratar desses assuntos com uma riqueza de detalhe muito grande, né? E estude, foque, né? Não estude para agradar, não estude apenas para ter uma nota, mas estude para que você seja mais informado, politizado, esclarecido, né? Isso vai te ajudar na sua vida profissional, mas vai te ajudar também na autoestima, né? E isso é muito importante, tá? Fiquem com Deus, né? Estudem, se preparem, porque semana que vem por aí a avaliação. Beijão, um abraço.